Amado Deus, estamos aqui reunidos não por minha causa, Deus, mas pela presença do Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que continua sendo Cristo, Filho do Deus vivo. E a Tua palavra ela é plena, maravilhosa. O Senhor nos dá os talentos, o Senhor nos entrega as bênçãos do céu. E aí, Deus, o que nós fazemos? Deus, eu quero te pedir perdão por todos os talentos que eu tenho enterrado, por todas as vezes, Deus, que eu tenho me recusado a não declarar o Teu nome, ó Deus, com medo ou com covardia. O Senhor não chamou o povo covarde, mas o Senhor chamou um povo forte, destemido, serve a um Deus vivo, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E aqui estamos, Deus, um grupo pequeno, mas um grupo que eu creio, Deus, que tem fome da Tua palavra, tem fome da Tua presença. Então, Deus, que o Senhor venha mais uma vez ter misericórdia de nós e nos dar a Tua presença, Deus, e nos despertar por um avivamento. O Senhor aviva o povo, Deus, não em grande multidão, mas em pequenos grupos, que faz uma grande transformação. Por isso, ó Deus, eu peço nessa noite que o Teu Espírito Santo venha avivar cada um dos meus irmãos aqui, Deus, para a obra que o Senhor já iniciou há muito tempo atrás, que espera homens como Davi. Espera homens, Deus, que não tem medo, Deus, de falar a verdade, de falar do Senhor, de se colocar na brecha, Deus, como Elias, como Eliseu, que não tem medo, Deus, de falar aquilo que o Senhor, ó Deus, diz na Tua palavra. Ó Deus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Se não houver arrependimento, não há perdão, não há transformação. Por isso, ó Deus, nos ajude. Receba, Deus, a nossa adoração, não como obrigação que o Senhor tem que receber, mas que saia de nós, Deus, gratidão do nosso coração. E que chegue diante do Teu santo trono, Deus, com uma adoração suave ao Senhor. E que o Senhor se agrade de nós nessa noite. E nos perdoa, Deus. É no Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Quero passar por irmão, louvor. Quero te ver.
Antes de passar a palavra para o irmão Cleiton, eu quero estar lendo Atos dos Apóstolos 9. Eu quero estar lendo 3 até o 6. 3, 4, 5 e 6. Atos dos Apóstolos 9, 3. Conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aproximando-se ele de Damasco, Paulo, se aproximando aí, na realidade ainda era Saulo, se aproximando de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te vem fazer. Tem outro trecho nos Evangelhos, em Mateus, se eu não me engano, em Mateus 25, que Jesus começa a falar no capítulo 24 sobre os fins dos tempos, e Jesus ele tem uma fala que ele diz assim: quando você fez o bem a um dos meus pequeninos, a mim fizesse também. Eu não sei onde está, mas os irmãos devem conhecer esse texto. O que eu estou gaguejando? O que eu quero dizer com isso? Irmãos, Saulo, ele não tinha encontrado Jesus. Saulo não era discípulo de Jesus. Saulo não perseguiu Jesus. E ele diz aqui: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia os cristãos. Irmãos, você entendeu isso? Saulo perseguia os cristãos. Jesus disse: quando você fez o bem a um dos pequeninos, a mim fizeste também. Jesus está com você. Jesus está comigo. Jesus está conosco. Se alguém te afronta, não está afrontando a mim, mas está afrontando a Cristo. Como foi com Saulo. Você entendeu isso? Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: eu não oro somente por esses, Pai, que estão aqui, mas por todos aqueles que hão de vir e creem em mim. Você crê em Jesus? Eu creio. Talvez o meu crer ainda seja pequeno, mas eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, como afirmou Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, faz um mover entre nós. Cristo faz um mover entre nós. Cristo se move através de nós. Que as pessoas olhem para mim e para você e vejam Cristo em nós. O mundo está carregado de gente que quer parecer com um monte de coisa. Eu quero parecer com Cristo. Mas parecer com Cristo tem um preço muito grande. Você vai ser rejeitado. O mundo não vai gostar de você. Mas entenda uma coisa: esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. E todas as suas concupiscências, todas as suas maldades vão acabar. Só vai sobrar uma coisa: aqueles que o Senhor marcou. Amém. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso irmão Cleiton. Vem aqui, menino. Vem aqui, bichinho. Coisa boa, filho do Pai. Nosso amado irmão Cleiton vai estar falando um pouquinho sobre o roteiro da sua vida, né, irmão Cleiton? Está em Êxodo 20, capítulo 5. Qual o roteiro da tua vida? Qual o roteiro que você escreveu? Paga, deixa Deus escrever o teu roteiro. Então, o nosso irmão Cleiton vai estar trazendo essa palavra. No dia 27/5, o pastor trouxe sete exemplos, de perseverança na palavra de Deus. No dia 3/6, o nosso irmão Maurinho trouxe uma palavra sobre crise são oportunidade para crescimento. Dia 10, homem que tem que ser super-herói, com o nosso irmão João Albino. E hoje o nosso querido irmão Cleiton está aqui conosco, reescrevendo o roteiro da sua vida. Eu paguei o meu. Joguei fora. Não serve para nada. Fiz um roteiro todo bonitinho, contar rapidamente para os irmãos, irmão Cleiton. Quando eu era mais jovem, antes de casar, irmãos, eu falava assim: só vou casar no dia que eu estiver bem.
Padrão de vida estável, que eu não tenho que me preocupar com enfrentar o SUS da vida com meus filhos. Irmão, era meu sonho de vida, era meu roteiro de vida. Aí Deus falou, então tá bom, joga fora essa porcaria aí. Fui eu casar, sem trabalho, sem nada. Aí veio filho. Jesus amado, o que eu faço? Deus tem me honrado, nem sem merecer. Então, que Deus escreva o roteiro da sua vida, que Deus... E é bravo, viu, irmão? Vamos lá, vamos. Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. O teu servo Deus se preparou, eu creio que em alguns momentos ele buscou ouvir a tua voz, e ele ouviu, e ele está aqui, Deus, não para falar dele, não do roteiro que ele imagina, porque é igual o meu, não serviu para nada, mas o roteiro do Senhor, que nos conduz à vida eterna. Deus, usa a vida do teu servo. Desde já, Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida do irmão Pedro. Sei que ele tem os seus afazeres, mas ele se dedicou. Amém. Pai, nós não podemos retribuir da nossa forma, mas eu sei que o Senhor pode. Os galardões do céu, abençoa a vida do teu servo. E sonda o sonho do coração do Cleiton, Deus. Que ele permita que os sonhos do Senhor se realizem através da vida dele. Amém. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe. Amém. Eu acho muito interessante, eu estou muito feliz e abismado, porque muitas coisas que eu preparei aqui, direta e indiretamente, estão ligadas em todas as suas introduções. Amém. Inclusive eu preparei uma coisa que talvez não precisa, mas você citou um texto que pode cair certinho, né? Que está dentro desse copinho aqui, né? Desses copinhos aqui. Eu fiquei ali imaginando, poxa, o irmão está falando umas coisas interessantes que eu preparei um sorteio, tem muita coisa que ele falou que está ali nos papelzinhos. É sinal que o Espírito Santo de Deus está escrevendo um pouco a história desta programação, tá? O tema nosso aqui é reescrevendo o roteiro, né, de sua vida, e o pastor colocou como o texto base, Êxodo 25. Mas antes disso, a gente entender um pouco sobre reescrever o roteiro, vamos entender o que é um roteiro. Eu quero saber de vocês, o que é um roteiro para vocês? O que é um roteiro? Eu saio da minha casa para trabalhar. Isso. Você sai da sua casa e você segue um caminho. Ótimo. Perfeito. Isso é um roteiro. Um trajeto pré-determinado. Perfeito. O que mais? Uma sequência. Uma sequência. Legal. O que mais? Mais dois exemplos aí. Não, no caso dele que o Flávio falou, né? Nas empresas de vendas, na área comercial, esse cara chama hot show. O roteiro você vai fazer o dia inteiro até você terminar o seu dia e voltar. Então já vai na sequência que ele falou, certinho. Né? Isso. E se você sair, é aquilo lá, Uhum. Não pode sair fora. Não pode sair fora. Perfeito. Mais alguém tem outro conceito? Todo mundo aprovado? O trajeto, o caminho, o que o irmão Leandro acabou de falar, tá? Vamos fazer uma dinâmica rapidinho aqui. Eu preciso de 3 voluntários. Quem são 3 homens corajosos, valorosos e voluntários que virão aqui na frente? Vai lá. Isso. Isso já estava em É que eu já tô aqui. É o seguinte, ó. Cada um vai sortear. Que legal, ô Cleiton. Ele fez uma sequência legal. O mais velho, o mais obeso e o mais novo. Não, é o seguinte. Cada um agora vai sortear, vai pegar um papel. Isso. Legal. Ainda não. Depois todo mundo vai abrir junto. Agora que cada um pegou o papel, me fala o que está escrito no papel de vocês aí. Tá? O seu Nicolas mostra para todo mundo. Tá marcado líder 2, né? Vamos lá, Bruno. E você? Personagem. Agora é o seguinte. Agora nós vamos sortear. Já sorteamos as funções. Nós vamos sortear uma situação que aconteceu na Bíblia. Vocês vêm aqui. Pastor, sorteia a situação. Então o pastor vai ser neutro aqui, né? Se quiser chacoalhar os papelzinhos, né?
tinha 4 situações aí bíblicas, agora existe uma situação. Vamos lá, mostra para todo mundo aí qual a situação. O que está escrito? Paulo, Saulo, no caminho de Damasco. Tá, deu certinho. Então o que vocês vão fazer agora? Nós temos o personagem e 2 líderes. Vocês terão 2 minutos para se preparar e vocês vão reproduzir também 2 minutos dessa situação aqui na frente. Sendo que você é o personagem e você não pode consultar a Bíblia. Ele já deu um spoiler, tá? Vocês vão guiá-lo. Vai lá, do jeito que vocês quiserem, a partir de agora, vocês têm 2 minutos para se reunirem. Vamos lá, se reúnem aí. Isso. Pronto, já começou. Vocês vão se reunir, que vocês vão reproduzir esta cena. Nós temos 2 líderes e um personagem. Eu posso dar pitaco na liderança? Você é o personagem, isso, eu vou dar pitaco. Entendeu? Ele deu a situação do personagem. Pode ser. Você é o personagem, você vai ser o Paulo. Você vai representar Paulo e eles vão só te guiar aí, como é que vai fazer, né? Eles vão te dar as instruções. Só ele vai fazer a atuação aqui. Você vai ter que ser o personagem agora, você vai ter que reproduzir essa cena. Eles vão descrever a cena pra mim. Isso. Vocês dirigem ele, como se fosse um filme. Vocês são o diretor do filme. Isso. Paulo, né? E ele é o Paulo. Sugestão? Já passou 1 minuto. Paulo no caminho de Damasco, Paulo no caminho de Damasco. ele encontra Jesus, desmaia, vai o cego, aí foi curou ele. Aí assim. O profeta foi lá e. Vamos fazer a cena dele cego. Seleção eleitoral da polícia. Mas quem precisa? Faltam 20 segundos. Precisamos nada. Ele vai morrer. Deve, né? Não pode recitar a Bíblia. Não pode. Não pode. Então, vai lá. Faltam 10 segundos. Faltam 10 segundos. Cleito, Pode, pitaco? o público pode dar um Ó, pitaco. tá fácil. Acabou. Pronto, apresentem agora. Apresentem. Paulo no caminho de Damasco. Tem que ser o personagem. Você é o personagem. Foi sorteio. Jesus amado. Isso. Bom, nós decidimos aqui, eu vou fazer a parte de Paulo, de Saulo. Saulo está cego. Quem é? Quem está aí? Tá. Então, irmão, o senhor é que veio orar por mim, o Senhor já me falou de você. Amém, amém. Então tá, vamos orar. Obrigado. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Me perdoa. Nossa, eu voltei a ver. Que maravilha. Obrigado, Senhor. Aquela cena. Legal. Parabéns, velho. Salva de palmas aí. Eles fizeram a apresentação super rápida. E justamente, eu até tinha selecionado, falei, só falta aí Paulo no caminho de Damasco, que o irmão já citou. Mas vamos fazer as considerações rápidas aí. O que faltou aqui para ser... foi legal a apresentação, tá? Foi do improviso. O que faltou para ser melhor? Mais personagem. Faltou mais personagem? Faltou o quê? O que mais? O que você sentiu falta? Eu senti falta de um narrador. De um narrador. Né? Pra estar Isso. colocando a cena do... E o roteiro, né? E o roteiro, porque na hora que eu falei, pô, tira a Bíblia. Aí, você até foi consultar a Bíblia porque você queria ver o roteiro, né? Lógico. Entendeu? Então você vê, né, que quando falta um roteiro, fica um pouco complicado, né? Então, e vocês já citaram muito bem ali, o que é um roteiro, né? A descrição minuciosa
que tem por objetivo o quê? Auxiliar na execução. Você mesmo falou, faltou um roteiro, mas se tivesse um narrador, alguém que narrasse a história ali, né, ficaria melhor, porque você pegava, mesmo você estaria situado, né? Por isso que até alguns lugares existe realmente narrador, a locução, para guiar as pessoas. Você pega o trem, você pega o metrô, tem alguém falando, né? Atenção, senhores passageiros, né? Entre outras palavras, pode ser um tipo de planejamento, porque você precisa se planejar, é claro, escrever, para alguns exemplos de algumas coisas que vocês já citaram, né? Primeiro, preciso fazer um trajeto, preciso fazer uma rota. Então, para quem trabalhou com vendas, eu acho que o Leandro, quem mais trabalha com vendas aí? O Leandro citou, né? Quem trabalha com vendas? Só o Leandro trabalhou com vendas? Então, o Leandro, acho que na vida empresarial, o que você fazia? Você tinha que visitar os clientes, o que você fazia? Olha, primeiro eu vou neste, depois deste, depois desse, para dar tempo de fazer tudo. O roteiro inteiro no horário, dentro do horário específico aí. Horário específico. Eu trabalhei numa empresa onde eu era adolescente, depois da adolescência, onde eu estava no departamento de compras, o que eu fazia? Eu fazia, na época não tinha GPS, eu tinha que fazer lá o roteiro dos motoristas. Então o que eu fazia? Os motoristas iam sair 7h30 da manhã da empresa, no final da tarde do expediente eu pegava, não tinha GPS, eu pegava lá um mapa de São Paulo, abria, né, na mesa, vamos lá, um era o Marcelo Muniz e o outro era o Kleber. Aí eu falava assim, Kleber, vamos lá, onde você vai? Você vai para a Zona Leste e esse aqui para a Zona Norte. Então a gente ficava lá com o mapa, desenhando o roteiro certinho para que cada um voltasse com o tempo, pelo menos na hora do almoço, para chegar com o material para a fábrica trabalhar, porque senão, se você errasse o roteiro naquela época, o que ia acontecer? O motorista podia chegar no final do dia e a fábrica está parada lá, bem usada assim, o material para trabalhar. E hoje, quando a gente tem o GPS, o que acontece? Quando você muda a rota, o que o GPS fala? Corrigindo a rota, né? Porque o GPS ele separou lá que a sua rota está errada, tá? Para quem trabalha em indústria e empresa, né? Acho que o irmão William deve conhecer um pouco disso. Izzy, tem a impressão que sim, né? O fluxograma. O fluxograma de trabalho. Então você chega, quem é especialista em fluxograma aqui? Já foi muito. Já foi. Olha aquele fluxograma, interpreta, explica rapidinho aí outras palavras para o pessoal que está aqui. O início, né? O início da produção, do trabalho, né? Você, se for, vou colocar aqui em poucas palavras, né? Se for uma fábrica de papel higiênico, né? O início na matéria-prima, né? Aí você recebeu o pedido lá para quantos papel higiênico você vai fazer. Isso, legal. Né? Você vai distribuir para os seus funcionários o tamanho ou a qualidade do papel, se é folha dupla, se não é folha dupla, né? Cadastra o cliente, vamos supor que seja aí para supermercado Chibata, o Extra, enfim. E aí cada um vai fazer a sua cota, né, do pedido. Né? O pedido foi processado, aí geralmente esse pedido processado já tá em produção, já meio caminho andado, quase terminando. Aí vai para a expedição, né? E aí a expedição vai, no meu entendimento, contactar o departamento de vendas que o produto está pronto e mandar para o cliente. Legal. Perfeitamente. Ali tem até a opção, né? Quando o pedido é aprovado e o pedido não é aprovado. Tem essa aí questão. tem procedimento que encerrou ali, fim, né? Então, e depois você quer certinha quando o cliente tem o crédito aprovado, então retira o produto do estoque, embala para a transportadora, entrega para o cliente, pronto. Então isso existe um roteiro de trabalho para quê? Para ficar mais fácil todo mundo entender o que ele tem que fazer, para ninguém ficar precisando ficar explicando ali na fábrica como é que é o funcionamento, tá? Roteiro de um filme. Você sentiu falta. Por quê? Os roteiros de um filme, a maioria deles, cerca de 90%,
são baseados num livro chamado A Jornada de um Herói. Você citou o herói, por isso que eu falei que tinha muita coisa que tem a ver, né? Então, pô, se você quiser aprender a ser roteirista, né? Quer escrever uma história, quer escrever um livro, quer escrever um filme, é só comprar A Jornada de um Herói. Quer ver? Vocês vão lembrar vários filmes assim. Como é que começa a jornada do herói? O personagem, ele é alguém do cotidiano. Então ele é alguém que... Ele é o menino do Queens, um menino pobre, é alguém que caiu na terra, que não sabia o que acontecia, tá? É alguém que está lá com a vida boa, mansa, em algum lugar, e de repente ele recebe um chamado. Olha, você foi chamado para ser o super-herói. Só que ele fala não. Ele recusa. Na primeira, não, eu chamo alguém, chamo o Thor, chamo o Superman, chamo o Homem de Ferro, chama o Optimus Prime, chama o Obi-Wan Kenobi, chama alguém aí, pelo amor de Deus, mas eu não vou ser. Aí ele recusa. Só que aí aparece o quê? Um mentor. Aparece alguém que vai treinar e ensinar este herói a ser o herói. Vai aparecer um Sr. Miyagi, vai aparecer o treinador do Rocky Balboa, vai aparecer alguém que, não, vem cá que eu vou te ensinar como é que funciona. Depois, aí ele começa as batalhas dele, começa a travessia, ele começa os treinos, ele começa os testes, as primeiras batalhas, aí surgem os amigos para dar uma força, surgem os primeiros inimigos, aí vai começar a aparecer o grande vilão da história, aí ele vai atravessar uma caverna oculta, porque começa a se preparar para a batalha final, aí vem a batalha final, que é o terceiro ato do filme, aí vem a recompensa, quando ele ganha, ou ele ganha ali o beijo da mulher amada, ou ele ganha a vitória, ganhou a corrida, ganhou o prêmio, ganhou a luta, etc. Para depois ele fazer o quê? Ele volta para casa, este mundo está destruído, pode ser que o mentor e alguns amigos dele tenham morrido nesse meio do caminho, então o mundo já não é mais aquilo que ele encontrou logo no começo, então ele tem que ajudar a reconstruir o mundo até vir o descanso do herói. Porque quando ele vem o descanso, ou ele se prepara para encerrar a atividade e acabou o filme, ou dá gancho para uma parte 2, para uma continuação. Então todos os filmes, grande parte dos filmes, das histórias, elas seguem este roteiro, né? Você pode ver, você pode assistir um filme agora, você vai ver, começa a notar, você vai ver, ó, tem um chamado agora tem isso, agora tem aquilo. Por isso que no Oscar existe o prêmio, além do diretor, o diretor é aquele que seleciona o ator, que escolhe o local, a locação, que fala o ator tem que fazer essa expressão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que era essa cena dessa maneira. Existe um roteirista, que é o que escreve a sequência de cenas que serão elaboradas. Tá? Aí tem o roteiro do culto, né? Todo mundo escreve um roteiro batista do culto. O pastor Valdo gostava disso, né? Você sabe que o culto batista tem a abertura, oração, leitura bíblica, período de louvor com 3 músicas, né? A mensagem do pastor, o segundo período de louvor também com 3 músicas e a primeira dízimo, né? Para entregar, avisos e encerramento. Então, o roteiro do culto, ele está pronto, né? Tanto que tem muitos irmãos, né, que já vão ou fazem na hora ali, né, na salinha do pastor, ou então eles pegam e já trazem tudo cronometrado, bonitinho, certinho, e nada pode fugir do roteiro. Na hora que foge do roteiro, o irmão fica desesperado, né? Faltou equipe de louvor, pelo amor de Deus. Não vai ter culto, o mensageiro não chega, vai sobrar para mim, quem vai pregar? Né? Ah, chamei o irmão para ser um solo, né? O irmão não veio, então começa a bater um desespero porque está saindo do roteiro, daquilo que foi programado, está saindo da rota, né? Da rota, né? Eu sempre, o Simara, né, conversando aqui, ele sempre brinca, pô, o culto, ele não precisa ter louvor, música para ser um culto, ele pode ser um culto com acontece isso muito com cultos dos lares, né? O dirigente fica desesperado quando está falando uma coisa, pô, mas quem disse que o culto tem que ter a música, tem que ter a palavra, tem que ter isso, tem que ter aquilo? Não, você pode fazer um culto só com oração, você pode fazer um culto só com música, você pode fazer um culto só com a mensagem,
né? E por que o lanche tem que ser depois? O lanche não pode ser durante? Não pode ser antes? Então, né? Vamos pensar, mas a gente sai com o roteiro aqui, como é que a gente aprendeu, tá? Vamos ao texto sugerido, que é Êxodo 20, capítulo 5. Quem quer ler pra gente aí? Acho que está um pouquinho ali na... Mas quem puder, quem quiser abrir a Bíblia, quem quiser ler daí também, né? Só está comendo 2 a 3 palavras ali, bem no cantinho. Quer dizer, a letra está comendo, né? Alguém que tem a voz forte, potente ali. Vamos ver o nosso texto base de hoje. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Bom, acho que a maioria sabe, é claro, né? Todos nós sabemos. Esse texto está ali disponível nos 10 mandamentos. O pastor quando mandou esse versículo, eu falei, né? Vamos pensar aqui, né? Que Deus está dando aí um mandamento. Não te encurvarás, né? A quem? Né? E nem a seguirás. Pô, deve estar falando, é claro, né, no versículo acima, sobre as imagens, tá? Nós já vamos conferir, né? O Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Nós sabemos que Deus não é mentiroso. Deus não é homem para mentir. Então ele vai cumprir aquilo que ele escreveu na Bíblia, tá? E vamos pensar aí em 3 questões que eu cheguei aqui pensando. Será que existe maldição hereditária? Sim. Falaram que sim. Quem acha que não? Estamos em um momento aqui acadêmico, não tem problema, se discordaram não, né? É importante a gente debater aqui, pensar e refletir juntos. Segunda pergunta, e aí, Deus pune os filhos por causa dos pais, mas Deus não é justo? Por que ele puniria os filhos por causa dos pais? Quer dizer que o pai erra e o filho tem que pagar o preço? Não vejo isso não. Vamos lá, né? E depois, será que isso pode ser quebrado de alguma forma? A maldição hereditária, a punição dos filhos e haver uma mudança de rota? Sim, você vê? Então a gente começa a entrar ali no consenso. Então vamos prosseguir aqui, vamos pensar juntos aí algumas 4 requisitos que eu trouxe aí para a gente poder responder todas essas questões. Primeira questão, Deus abomina a idolatria, que é o nosso versículo, né? Que depois eu trouxe o antes e o depois para a gente comparar. Em todas a Bíblia, nós sabemos que Deus está abominando quem é idólatra, quem não adora ao Senhor, tá? Então, alguém lê agora o Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 4. Então falou Deus a todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Aí o 5 é o nosso versículo base. Então, Deus já abriu o Novo Testamento, os 10 mandamentos, com esta palavra, falando que Ele é o Senhor e que Ele abomina a idolatria. Lá na universidade onde eu trabalho, hoje com menor frequência, né, porque o mundo vai mudando, mas antigamente alguns professores tinham uma coisa que eles não admitiam de maneira nenhuma, de aluno: a cola. A cola, principalmente em TCCs.
porque você está roubando de um autor algo que não é seu. Tá? Mais ou menos a seguinte comparação que eu faço é: Deus é criador de todas as coisas, então Ele não vai admitir que você troque este local, que você coloque alguma coisa ali, uma obra que foi criada por Ele, né? Você dê valor a isso para uma outra entidade. Você tem que adorar a Deus e dar valor simplesmente ao Criador da obra, tá? Eu até lembro, né, uma vez tinha uma professora lá contando, que o nome dela é Marina, né? Marina Alvarenga. Hoje ela é psicóloga, ela não está mais na área de educação, mas ela conta que ela era a professora convidada a participar de bancas, né? Lá como avaliadora. E o processo, quando você era convidado a participar de banca, o professor responsável por aquela turma, ele entregava os TCC dos alunos, para os professores lerem e ir na banca fazer as devidas perguntas para os alunos, né? Aí, uma certa ocasião, teve uma colega da Marina que foi... ela foi fazer uma tese de mestrado, ela foi lá para Portugal, ela fez tudo manuscrito, ela entrevistou alguns escritores lá em Portugal, e quando ela voltou para fazer a tese dela, ela, devido a um problema de reumatismo, ela não conseguia digitar. E ela pediu para Marina, você faz favor, você é minha amiga tal, eu não consigo digitar, será que você pode digitar isso para mim? Porque você vai precisar formatar, fazer direitinho. Marina, não, sem problema, ele digita para você, nem cobro nada, tá? Então a Marina foi lá e digitou todo aquele tese de mestrado, estava manuscrito, tudo certinho, a professora que criou foi até condecorada com isso e tal. Quando passa os anos, né, a Marina recebe os TCCs para ela avaliar, ela olha um, começa a ler e fala assim: eu conheço isso aqui, eu conheço isso aqui, pô, isso aqui é o TCC da minha amiga escreveu isso aqui, e eu que digitei ainda, né? Por algum motivo foi parar na internet o artigo. Então o que a aluna fez? Ctrl+C, Ctrl+V, só mudou o nome dela, né? Aí o pessoal perguntou para Marina: Marina, o que você faz? O que você quer? Você quer já reprovar a aluna? Marina pegou e falou assim: não, eu quero a banca. Eu quero que ela vá para a banca. Aí chegou na hora, né? A aluna foi apresentada, deu aquele show, aquele espetáculo. Professor 1 falou assim: parabéns. Professor 2 falou: parabéns. Marina, as suas considerações. Marina pegou e falou assim: olha, esse trabalho, esse TCC foi um dos melhores que eu vi na vida, tá de parabéns, uma baita de uma pesquisa. E a aluna lá com os convidados dela, né? Muito bem feito, muito bem redigido, mas uma pena que foi você que não fez. Oh Deus, que vergonha, né? Porque eu estou com o manuscrito e ele acredita que foi eu que digitei esse TCC. Né? Então, uma coisa que os professores não admitiam era que a obra fosse a obra fosse roubada, né? O autor da obra. E Deus é o autor de tudo isso aqui. Então ele não admite que nós adoremos outro autor que não foi ele, né? Simplesmente substitua ali Deus nessa obra, tá? Aí eu trouxe alguns tipos de idolatria, né? Só para a gente pensar, né? Baseado em pesquisas. Primeira idolatria: futebol. Aí vamos ver a questão relacionando a pai e filho, tá? Parei para pesquisar aqui. Se o pai é torcedor fanático de um determinado time, então a chance do filho ser torcedor fanático desse time é de 66%, porque o pai vai influenciar. Primeira coisa que o pai vai fazer quando o filho nasce, vai comprar a roupinha do time. Quando o filho pode sair de casa, o que ele faz? Põe a roupinha do time. Põe a roupinha do time e leva para onde? Para assistir o jogo. Para assistir o jogo no estádio. As crianças de colo, né? O pai não tá nem aí, o pai leva, não tem medo, né? Ah, meu filho
não vai andar de bicicleta, não, pro estádio, né? Que pode acontecer alguma briga, alguma coisa, ele leva, né? Inclusive até sábado, até tava no domingo umas brigas de estádio, criança de polo, no meio da confusão lá, né? Então o pai influencia muito o fanatismo do filho, às vezes, né? E aqui piora, porque quando os pais agora juntam pai e mãe, é torcedor fanático no mesmo time, aí o filho, 95% de chance, é claro, porque agora o pai e a mãe vão influenciar, vão ensinar que o time contrário, adversário, não presta, que o torcedor do time é inimigo, né? E isso influencia. Inclusive eu estava conversando recentemente até com... Eu tenho um aluno que ele é gerente de uma loja grande aqui em Mogi, uma rede de varejo. Eu estava falando a dificuldade que tem de contratar pessoas agora. Eu falei assim, pô, tá difícil já profissional. Cara, um vendedor bom. Aí a gente traz um vendedor, aí a gente tem medo de mandar embora, porque se você manda embora, vem outro pior. Aí é melhor ficar com aquele meia boca mesmo, porque senão eu vou ter que fazer revisão de contrato, treinamento, isso aqui, para chegar muito pior aqui, ter que repetir tudo de novo. Aí eu falo assim, agora eu tô um lá, que o cara é palmeirense fanático. Só, na hora que entra um cliente com uma camisa do Corinthians, ele não quer atender. Ele se recusa a atender. Ele quer perder a comissão, mas ele não atende o corintiano. Ele some. Agora, quando é palmeirense, o cara vai pra cima, ele começa, aí ele vende. Agora, quando é corintiano, pelo amor de Deus, o cara desaparece na loja. Não sabia, eu já falei com ele, pô, todo mundo aqui é cliente. Não, eu não atendo. Quê? Tá louco? Né? Não atendo esses gambás, não. Fala bem assim, né? Então você vê que o futebol, né, neste exemplo aqui, o quanto que o filho ele pode ser fanático, torcedor de um time, por influência dos pais, porque os pais praticamente ensinam, né, a criança desde pequeno a ser torcedor daquele time. Vamos a outros tipos que talvez não seja tanto de idolatria, mas tem um viés de idolatria que passa a ser doença também. Álcool, né? Quando o pai é alcoólatra, a chance, isso é de um instituto chamado Cornilo, que fica lá na Europa, fez essa pesquisa. Então, filhos de pais alcoolistas são pessoas com alto risco de desenvolver problemas emocionais, ou de conduta, ou de aprendizagem, ou problema legal, né? Pode se envolver com a justiça. E a dimensão é 3 vezes maior do filho também ter problemas do que relacionada com o filho de não alcoolistas. Então, filhos de pais alcoólatras ou pai alcoólatra, a tendência dele ter problemas também é 3 vezes maior daquele pai que não é alcoólatra. Você pode ver que existe a maldição hereditária, né? O pai comete um pecado, comete uma idolatria, então o filho vai seguir que vai se refletir no neto. Então isso vai embora. Quando a gente fala de drogas, também da mesma forma, filhos de pais que têm envolvimento com drogas, né? Eles podem ter um desenvolvimento cognitivo do feto, que começa a ser genético já o problema, né? E problemas psicológicos, além da possibilidade desse indivíduo se tornar um usuário no futuro. Porque eles vão viver com o pai drogado. E mesmo que o pai esteja limpo, pode ser que ele já tenha os traços genéticos ali da droga, né? Essa dá um estudo da Universidade de Fudan, que fica em Xangai, na China. E um outro estudo aqui, a religiosidade, né? Tem um viés também que cabe com um lado bom aqui também, né? Tem um lado da idolatria, mas tem um lado que a gente pode considerar aqui como cristão. Olha aí que interessante. Lembra lá atrás que eu falei do futebol? Que a chance do filho ser torcedor fanático, se o pai é fanático, é 65%. Aqui,
na pesquisa do Instituto Pew Research Center dos Estados Unidos, o que ele comprovou? Que as mães têm uma influência na religião dos filhos. Se o pai não seguir nenhuma religião, ou tiver uma religião diferente da mãe, mas a mãe influencia 65% na escolha da religião dos filhos. Então, vamos pensar da seguinte forma: se a mãe seguir uma religião que não é cristã, possivelmente a chance do filho seguir uma religião que não é cristã também é 65%. Agora, também da mesma forma, a gente vê muito isso aqui na igreja, tá? É comprovado. Você vê que as mães trazem as crianças para a igreja. Às vezes o pai não vem, mas a criança vem. O pai só vem quando, às vezes, a criança tem uma apresentação ali no coral infantil, tem uma apresentação no Ministério de Música. Aí o pai, que não é crente, vem assistir, tá? Agora o detalhe, né? Os filhos de pais cristãos, quando os dois, né? Quando o casal é cristão, fiz questão de pegar esse número aqui, principalmente são cristãos evangélicos, que processam a fé, cerca de 88%. Então, quando já é evangélico, o número aumenta muito pouco, isso é importante, esse detalhe. E nessa pesquisa, em torno de 64% desses 88% que eram evangélicos por causa dos pais, são aqueles que frequentam a igreja ativamente e participam até de grupo de jovens. Tá? Então, a importância dos pais cristãos na educação dos filhos, para eles permanecerem na igreja. E da mesma forma, se os pais forem da mesma pesquisa, né, com base nesses mesmos números, nós sabemos que se os pais forem idólatras, o que vai acontecer? Os filhos serão idólatras. Se um só do casal for para a igreja, o que pode acontecer? E quando o casal, o pai é de uma religião e a mãe é de outra? A mãe influencia, né? Doutrinas diferentes. Como é que fica? O o filho geralmente segue a mãe, porque tem uma família que é um cantor famoso, né? Uma banda lá da Irlanda, Bonovox, a mãe dele era protestante e o pai era católico. Então ele ia, quando a mãe estava viva, ele ia na igreja da mãe, protestante, o pai nem entrava. A mãe morreu, ele ficou perdido, porque na igreja que ele nunca foi na igreja com o pai. Ele ficou perdido, aí depois ele começou a seguir o pai por causa que a mãe morreu. Mas ele ia na igreja protestante por causa da mãe. Por causa da mãe. Você vê como é que bate? A mãe, o futebol é o pai que influencia. A mãe não influencia, só vai influenciar se a mãe torcer pelo mesmo time. Na igreja, a mãe tem um papel importante. Então, se a mãe praticar idolatria, o filho tem 64% de chance de seguir os passos da mãe também. Tá? Então, nós aprendemos o quê? Que, em primeiro lugar, que Deus abomina a idolatria, e a idolatria está ali amarrada. Os pais eles podem influenciar muito bem na idolatria dos filhos, tá? Agora vem o segundo quesito. E aí, o castigo? O castigo é justamente para aqueles que desprezam a Deus. Vocês falaram, pô, isso não mudou. Pode ser mudado. Então, tem a maldição hereditária? Tem, por causa do ensinamento dos pais. Mas o castigo é justamente para aqueles que desprezam a Deus. Quem vai ler aí a sequência, né? O nosso versículo base era o 25 do Êxodo, agora o Êxodo 26. 26. Êxodo 26. Versículo 6? Isso. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aí, lá na sequência, Deus já colocou um outro requisito aí para essa mudança de rota. E faço misericórdia a milhares que me amam. Os milhares que me amam, aí Deus é misericordioso. Aí aquilo que o pai fez, que a mãe fez, é apagado da sua vida, tá? E que guarda os meus mandamentos. Então, que é a dica aí, né? Amarrando isso, a gente pensa. Então,
vocês como pais têm uma influência muito grande na vida dos seus filhos, tá? Ao mesmo tempo, vocês como filhos, vocês podem mudar esse caminho, né? Em relação aos seus pais, acharem que, pô, será que foi por causa do meu pai? Não, há uma mudança de rota, há um caminho para isso, tá? Mas a gente, é claro, nós vamos orar pelos nossos pais sempre, tá? O povo de Israel, ele chegou para Ezequiel, o profeta Ezequiel, e eles questionaram isso. Pô, mas será que Deus castiga nós por causa dos nossos pais? Aí Deus falou para Ezequiel, e Ezequiel escreveu lá no Ezequiel 20, 19 a 21. Ezequiel 20, versículo 19 ao 21. Quem achou pode. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelarão contra mim e não andarão nos meus estatutos, nem guardarão os meus juízos. Os pais, cumprindo o homem, viverá por eles. Eles profanarão os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Legal, eu acho que o seu texto, não sei se Ezequiel 20, 19. 21, é isso mesmo? Então eu acho que eu copiei, peguei o texto errado. Mas aqui diz assim, ó. Mas dizes, né? Por que não levará o filho de ira do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente ele viverá e não morrerá. Tá? Então, aquela maldição, né, que existia ali, se o filho se converter, está confirmado em Ezequiel, que ali será apagado. Tá? Depois eu mando para vocês aí qual foi o versículo certo ali, né? Estava fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, copiei errado. Tá? Pastor, o capítulo, só serão capítulos, né? O capítulo 18. Ah, o capítulo 18, legal. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Então nós já falamos aqui, ó, que primeiro que Deus abomina a idolatria, que o segundo castiga para aqueles que desprezam a Deus, e no terceiro aqui, a lei, né? Bom, mas então não vale a lei? Vale. Só que a lei, ela é cumprida na pessoa de Cristo. Vamos lá pensar o que Cristo fez aqui, né? Outro versículo bastante conhecido, Mateus 22, 36 a 38. Outro homem valoroso, lê para nós, por favor. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todo e com toda a mente. Este é o maior mandamento e é o mais importante. Legal. Então você vê a lei lá atrás, os 10 mandamentos, foram perguntar para Jesus. Jesus resumiu em duas, a gente sabe qual é a segunda, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas ele respondeu: ame ao Senhor de todo o coração. Né?
Quando você ama ao Senhor de todo o coração, a mudança da sua rota vem, porque aí você não vai beber, você não vai usar drogas, você não vai ser torcedor fanático de um time, né? Você vai colocar outras coisas acima de Deus, né? Eu conheço muito crente que eu acho interessante, né? Que às vezes é legal, eles trocam os horários do culto, né? Para poder assistir o jogo do time, né? Entendeu? Aí, às vezes, não é daqui, tá? Não é daqui, só um exemplo, né? Às vezes, na igreja, aquela pessoa séria, não pode bater palma, não pode fazer. Mas no estádio o cara se solta, né? Entendeu? Né? Uma vez eu tava no estádio, né? Das minhas férias, aí tava lá assistindo o jogo, eu só escutava a voz, né? Essa bola ali, não sei o que, não sei o que e tal. Aí eu olhei e falei, conheço a voz, né? O irmãozinho da igreja que tá gritando ali. Eu falei assim, tá, legal, né? O cara tão comportado, né? Na igreja, né? Ali se só, mas cada um é cada um, né? Não estou julgando o irmão, fazendo juízo de valor, não, né? Às vezes, é claro, a gente torce, a gente brinca, né? Mas o que não pode é aquele fanatismo, né? Colocar isto acima do Senhor, né? Das nossas vidas, né? Vai lá, 2 Coríntios 5,17. Continuando esse pensamento, que a lei é cumprida na pessoa de Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso, eis que tudo se fez novo. Então, Cristo, ele muda a rota das pessoas. Quantos que vocês conhecem aí, né? Pessoas que você olhava aí no passado e falava assim, pelo amor de Deus, esse cara aí acho que não tem salvação. E hoje um camarada que está da igreja, que segue os mandamentos, está fiel, assim, o cara mudou. Até, você pode ver que até a expressão facial de algumas pessoas quando não aceitam a Cristo, elas mudam. É uma outra pessoa, de longe você conhece. Eu conheci um irmão, né? Ele não está hoje na nossa igreja, mas era muito interessante que eu lembro dele, que era o seguinte, ele trabalhava de mecânico, ele pegava o mesmo ônibus que eu, para ir para Poá, né? Eu trabalhava por lá. Ele era um mecânico ele descia no ponto seguinte. E quando ele se converteu, ele fazia questão de entrar no ônibus. Ele não ia com a roupa do trabalho, ele ia de terno e gravata. Mesmo a igreja, né, aonde ele congregava, não sendo uma igreja que exige esse modelo de roupa, mas ele ia de terno e gravata porque ele queria mostrar que era crente. E ele entrava no ônibus, distribuía folheto e tal, e quando desse uma oportunidade, ele evangelizava. Inclusive, ele trabalhava numa concessionária e ele falava tanto de Cristo, mas tanto de Cristo na concessionária, que a gerente da concessionária foi lá e perguntou para ele, quantos membros tem naquela igreja? Ele falou assim, tem 300 e pouquinho. Então faz o seguinte, eu vou mandar fazer um folheto especial, os membros da sua igreja que vierem comprar um carro aqui vão ter um desconto. Até isso ele conseguiu. Membro da igreja que ele frequentava tinha um desconto especial naquela concessionária. Você vê, né, a transformação. Ele era um cara que bebia, fumava, ia pra bagunça, mas quando ele conheceu a Cristo, aquilo mudou a vida dele tanto que ele era, de longe você já conheceu, lá veio, o crente, né? Mas o cara é mecânico, não, ele é crente, né? Mas tá sujo de graxa, não, tá de gravata. Chega lá, ele coloca o macacão e ficava pregando. Pregava para os clientes, pregava para o pessoal da empresa, pregava no ônibus, aonde tinha oportunidade, ele pregava, transformou a vida dele, tá? E fechando aqui, a mudança de roteiro está na pessoa de Cristo. Nós aprendemos que a lei é cumprida na pessoa de Cristo e a mudança do roteiro está na pessoa de Cristo, tá? Vamos lá. Romanos 3, 23 e 24.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu estive conversando com um teólogo e ele me falou uma seguinte coisa, né, que me chamou a atenção. Ele falou assim: Cleiton, durante a nossa vida pré-cristã, é praticamente impossível em algum momento nós não cometermos como cristão algum tipo de idolatria. A diferença é que nós somos justificados pelo Senhor, temos o Espírito Santo e chega uma hora a gente fala, peraí, né? Eu acho que eu estou fazendo errado. Nós, como muito mais os homens, talvez vamos deixar de ir na igreja para ver um jogo de futebol. Final da Copa do Mundo, Brasil vai jogar, né? Hoje o pessoal está torcendo menos, né? Mas eu lembro aqui, né? Acho que o Leandro lembra também, que é mais antigo na igreja, eu lembro, o pastor Walter tinha um trabalho. Eu lembro que na final da Copa de 94, né? Ia jogar Brasil e Itália. O jogo era 5 da tarde e o culto era 6h30, né? Igual esse horário aqui. Aí o que aconteceu? Pastor Walter, saudoso pastor Walter, foi lá de manhã, né? E falou assim, foi fazer oração final e falou: Deus, eu quero agradecer por aqueles irmãos que virão do culto hoje. Porque na época teve Brasil e Suécia, foi numa quarta-feira, e a quarta-feira tinha culto como hoje, né? E a igreja enchia mais, né? Porque não tinha culto online, né? Porque hoje, quarta-feira, o pessoal fica aqui em casa, né? Não tinha nem grupo de oração ainda na Não tinha nem o grupo do lar. O culto oficial da igreja era na quarta-feira. E o Brasil e Suécia parece que só veio 2 irmãos aqui pro culto, que era a semifinal. Todo mundo resolveu assistir o culto. Geralmente era na casa perto da casa do meu primo. Na rua de cima. Aí veio só 2. Aí o pastor Walter pegou no domingo de manhã, porque ele pensou, pô, não vai vir ninguém, né? Ainda mais que a final, né? Orou por aqueles irmãos que viriam. Aí, por exemplo, eu lembro que eu vim pro culto, né? E foi até interessante, quem estava pregando era o irmão Ariovaldo, que chama Léo, né? O genro do pastor Isaías, né? Porque deu para perceber, porque tinha um barzinho do lado da igreja e o pessoal estava assistindo o jogo. Aí, pelo horário, você percebia que eram os pênaltis, né? Aí você percebia a vibração. Passava um minuto. Aí tá dos pênaltis. Aí daqui a pouco, deu para escutar a vibração do pessoal. Tinha gente da igreja pulando. Né? Aí até o Léo pegou e falou assim: meus irmãos, vamos tentar nos concentrar aqui dentro. Né? Entendeu? Porque o pessoal estava concentrado. O pessoal estava concentrado no que estava acontecendo no bar. Né? Parece uma crença aí, é uma idolatria. Então. É uma idolatria, porque estava. Mesmo dentro da igreja, o pessoal não estava conseguindo se concentrar no culto, na presença de Deus, na mensagem, né? Então, fora outras idolatrias que a gente vai cometer ao longo da vida. A gente comete algumas. Idolatra o trabalho, idolatra a esposa, então, idolatra alguém. Um político, né? Entendeu? Acho que aquele é o escolhido do Senhor, tal, que vai fazer tudo. Não. As pessoas cometem algum dia, depois pode cair a ficha depois. Ou senão aquele pregador que eu não vou falar, né? Aquele pregador que era torcedor do time, e quando ele começava a pregar, ele dava, quando o time ganhava, ele dava saudações ao torcedor do time, né? Saudações a São Paulino, né? Saudações aos São Paulinos, né? O time ganhou, né? Aí, quando ele começava a pregar, ele saudava o time que ganhou. Saudava o time que ganhava. Ele é torcedor de São Paulo, então ele saudava o time. Eu lembro disso aí, né? Então, a gente comete, então a gente tem que pegar, volta, que a gente está colocando Deus para alguma coisa. Mas nós somos justificados em Cristo, né? Então, é o mandamento. Então, assim, algum dia a gente vai começar alguma coisa, alguma idolatria. Vai cometer, né? E lembrando que Deus abomina a idolatria, né? Vamos lá, Romanos 5, 8 e 9, para a gente já ir terminar, né?
Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Sendo justificados pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira de Deus, né? Então, nesse nosso GPS divino aí, qual que é a dica que eu deixo para vocês, para escrever o roteiro da sua vida? Simplesmente o seguinte, né? Siga o roteiro e não saia do caminho, né? Siga a rota de Cristo, siga a rota aquilo que fazendo a nossa revisão de vida, vendo se nós não estamos cometendo nenhum tipo de idolatria ali que está trocando as coisas de Deus por outras coisas que não convêm, não são importantes, né? Também sou torcedor, também gosto de futebol, também gosto das coisas, mas a gente tem que pegar e pensar sempre qual é o mais importante. O mais importante sempre são as coisas de Deus. E isso não vai levar a gente para o céu, né? Outras coisas que a gente pode instruir, né? Sei que nenhum aqui tem problema com isso, mas a questão da bebida, questão de droga, o quão é importante instruir nossos colegas de trabalho, instruir as pessoas que estão ali ao nosso redor, e sempre pensar que o caminho sempre é Cristo, e se nós seguirmos esse caminho, certamente nossos filhos seguirão também os nossos passos, tá? Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço mais uma vez o convite do pastor Carlos, estão sempre à disposição aí do que puder servir, tá? Obrigado. Amém. Obrigado mesmo, ó Deus, pela vida do Cleiton. Ele hoje foi instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para que cada um de nós entendamos, ó Deus, a importância de reescrever, ó Deus, o roteiro das nossas vidas diante da tua presença. Não existe nada mais importante, ó Deus, do que a tua presença em nós.
Porque nós somos, ó Deus, o templo do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Então, ó Deus, não é futebol, ó Deus, não é ídolos, não é filhos, não é carro, não é casa, e vai tomar o seu lugar em nossas vidas. Porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, pela palavra ministrada pelo Cleiton. Que o Senhor continue usando a vida do Teu Filho com poder e graça. Obrigado, Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esses homens segundo o coração de Deus e querem agradar ao Senhor com seu estilo de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada. Domingo teremos os nossos cultos, a parte da manhã e a parte da tarde.